Abra sua Bíblia aí comigo, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Hoje nós estamos encerrando aqui esse trecho da Epístola, né, do capítulo 13. Nós iremos então dos versos 11 ao verso de número 14, tá bom? Mantenha a sua Bíblia aberta aí. Antes de começar a leitura, eu vou lhes explicar o que estamos vendo aqui, a fim de que você possa compreender o contexto e assimilar essa exposição que será feita aqui, tá bom? Abra sua Bíblia então, capítulo 13 de Romanos, a partir do verso 11 até o verso 14. Essa é a última porção aqui do capítulo de número 13, tá? Tamo junto, beleza? Melhorou o áudio? Piorou o áudio? Tá mais ou menos? Não tá muito, tem alguma coisa aí que não tá, uma coisa errada aí que não tá certa, né? Tá bom, tá dando para entender, né? Ok. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. Então tá bom. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá. Ok, preste atenção. Este trecho aqui encerra esse primeiro movimento que nós vimos aqui. Ou melhor, encerra não, ele acrescenta um motivo para este movimento que estamos vendo aqui do capítulo 12 de Romanos. Lembrem-se que o capítulo 12 de Romanos fala sobre as implicações práticas do Evangelho à nossa vida. Como o Evangelho deve afetar a nossa vida e a nossa conduta. Nós ouvimos sobre o Evangelho desde o capítulo 1 até o capítulo 8. Depois vimos como Deus está governando a proclamação do Evangelho e como Deus alcança aqueles que Ele determinou desde a eternidade salvar pelo Evangelho, dos capítulos 9 a 11. E aqui, a partir do capítulo 12, estamos falando da conduta prática. Tão prático que, por exemplo, semana passada nós falamos sobre empréstimo, não é? O que mais falamos a respeito de semana passada? Sobre a importância de nós entendermos que temos uma dívida de amor para com os nossos irmãos. Tão prático que na semana retrasada nós falamos sobre civismo. A fé tem a ver com a nossa civilidade, com a nossa conduta política. Como nós somos cidadãos civis numa sociedade civil e como nós atuamos como cristãos. E aqui, Paulo, ele, continuando a falar nessa perspectiva da prática da vida cristã à luz do Evangelho que recebemos, agora ele vai nos apontar, vai incrementar mais motivos pelos quais nós devemos viver uma conduta que glorifique a Deus e então nos expressará como esta conduta glorifica a Deus, tá? E qual é o assunto de Paulo aqui, então, nesse trecho, nessa porção aqui de 11 a 14? Eu posso resumir que Paulo está nos dizendo que está chegando a hora da nossa plena salvação. Esse é o assunto aqui, tá? Tanto que o título desse sermão é Está Chegando a Hora. Aqui, preste atenção, Paulo havia nos rogado no capítulo de número 12, verso de número 2, rogo-vos pelo quê, irmãos? Pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelo que você experimentou até aqui do Evangelho, é por isso que eu rogo a você, que você tenha uma vida que glorifique a Deus, que sua vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, que o corpo de vocês, a expressão da vida de vocês, seja esse culto. Ou seja, Paulo nos havia rogado pelo quê? Pelas misericórdias de Deus, que já recebemos, ou seja, pelo que nós já experimentamos do Evangelho, e aqui Paulo vai nos rogar por outro motivo, queridos. Que motivo? Não apenas pelo que nós já experimentamos do Evangelho, mas pelo que nós experimentaremos do Evangelho ainda. Ainda há a plenitude da salvação para nós a experimentarmos, e este é o motivo pelo qual Paulo vai nos rogar. Então, ele não usa a expressão aqui, né? Rogo-vos, mas a construção que Paulo faz aqui de seu argumento é, baseando-nos, portanto, queridos, que nossa salvação está perto, que Cristo está vindo, que breve nossa salvação será consumada, não apenas pelas misericórdias de Deus, mas pela glorificação que nós em breve receberemos.
Atentem para essas coisas todas que eu já disse e atentem ainda para essas coisas que eu direi aqui e à frente. Estão comigo? Deu para entender? Então, o que Paulo faz aqui, ele nos mostra mais um motivo pelo qual nós devemos viver uma vida que glorifique a Deus. E em seguida, ele então apresenta dois desdobramentos deste motivo. E aí eu poderia dizer o seguinte, né? O título desse sermão é Está Chegando a Hora. E aqui então Paulo apresenta dois porquês e dois entãos. Como assim? Dois porquês. Paulo nos vai apresentar dois motivos pelos quais, ou melhor, duas evidências pelas quais nós podemos identificar que já está chegando a hora. O que nos leva a entendermos que já está chegando a hora? Paulo vai falar sobre dois porquês, então, e depois dois entãos, ou seja, já que está chegando a hora, quais são duas consequências, duas decorrências, dois desdobramentos do fato de essa hora já estar chegando. Estão comigo? Beleza? Bom, então vamos ler o texto que temos diante de nós. Capítulo de número 13, versos 11 a 14. A palavra de Deus nos diz assim: façam isso. Façam isso o quê? Façam tudo isso que eu disse até aqui. Façam isso de apresentarem os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Façam isso de viver uma vida em amor. Façam isso de pagarem suas dívidas para com o governo, de serem cidadãos que vivem de forma digna do Evangelho. Façam isso de pagarem suas dívidas uns aos outros. Façam isso de entenderem que vocês devem amor aos seus irmãos. Por quê? De que modo? Por que motivo? Compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, ou seja, já que a hora está chegando, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, nem em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como se satisfazer os desejos da carne. Percebe aqui? Então, o assunto de Paulo aqui, o eixo de Paulo, dessa exposição de Paulo, é de que está chegando a hora da nossa salvação. A nossa salvação está por consumar-se. Como eu já lhes disse, nós já a temos, mas não a temos ainda em sua plenitude. Ainda não fomos transformados, não estamos ainda em novo céu e nova terra, não vivemos diante de Deus como viveremos. Nós ainda vemos em parte a Deus. De um modo ainda, como disse Paulo em 13 de 1 Coríntios, obscuro. Por isso, precisamos atentar ao fato de que a hora está chegando. E eu quero começar pelos dois porquês. Quais são as duas evidências que Paulo nos apresenta de que essa hora está chegando? E o primeiro argumento de Paulo é que está chegando a hora porque vivemos a era do fim. Preste atenção. Está chegando a hora porque nós estamos vivendo agora a era do fim. Olha o que diz aqui o verso 11. Façam isso compreendendo o quê, queridos? O tempo em que vivemos. E ele continua no verso 12 dizendo, usando uma metáfora para falar desse tempo que estamos vivendo. Ele usa essa metáfora aqui, essa imagem. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Tá? Então, vamos olhar aqui primeiro para o que fala-nos o verso de número 11. Paulo diz, compreendendo o tempo em que vivemos. E a palavra grega que Paulo usa aqui, é uma palavra que fala do tempo, não no sentido cronológico, tá? Mas no sentido de, eu diria, o tempo definido, o tempo perfeito para alguma coisa, o tempo determinado por Deus. Há duas palavras gregas para falar de tempo. A palavra que nós comumente utilizamos na nossa língua portuguesa como tempo,
ela se refere geralmente ao tempo cronológico, né? Ao momento, à hora, à circunstância. Quanto tempo você levou para chegar à igreja? Nós estamos perguntando o quê? Quantos minutos, né? Há quanto tempo você casou-se? Estamos falando de quê? De tempo cronológico. Há quantas horas? Ou melhor, há quantos anos, geralmente, né? Quantas horas é pouco tempo. Não dá nem para perguntar a uma pessoa há quantas horas casou-se, né? Ato falho meu aqui. Mas existe um outro modo de falar do tempo, que fala do tempo enquanto tempo qualidade, um tempo oportuno, ou um tempo determinado para alguma coisa. Por exemplo, nós costumamos usar na nossa língua, na língua portuguesa, quando nós usamos dizer algo aproximado, né? Você chegou na hora certa. Nós, quando dizemos isso, geralmente não estamos pensando em horário, né? Estamos pensando na circunstância ideal, no tempo oportuno. Dá para entender? Que às vezes a gente usa a ideia de tempo, não para falar de uma ideia cronológica, mas para falar de um tempo perfeito, um tempo adequado para, ou um tempo determinado por Deus. Ou quando nós dizemos, caramba, isso veio no tempo de Deus para a minha vida. O que a gente está dizendo com isso? Que era o ano de 1997? Que é o ano de 2014? Não, a gente está dizendo o quê? Que foi uma circunstância ideal onde todas as coisas convergiram para que aquilo acontecesse de um modo perfeito. Percebe isso? Em grego a gente tem duas palavras. Em português a gente só usa a palavra tempo, né? Mas em grego a gente tem a palavra cronos, para falar então do tempo cronológico, horas, minutos, segundos, né? Tempo decorrido. E tem a palavra kairos, que é a palavra que Paulo usa aqui, para falar de um momento perfeito, um momento determinado, um tempo determinado por Deus especialmente. E é essa palavra que Paulo diz aqui, compreendendo o kairos em que vivemos, ou seja, compreendendo este tempo que Deus estabeleceu, no qual nós estamos vivendo. E que tempo é esse que nós estamos vivendo? Nós não estamos vivendo o mesmo tempo que Adão viveu? Não, não estamos vivendo o mesmo tempo que Adão viveu. Não estamos vivendo o mesmo tempo que Davi viveu, não estamos vivendo o mesmo tempo que Jeremias viveu. O nosso tempo é um tempo diferente, é uma era diferente. Estamos vivendo uma nova era. Há pessoas que falam de uma nova era que virá, né? Tem uma música do Lulu Santos, né? Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, né? Bom, nós já estamos vivendo uma nova era, tá? Lulu Santos está atrasado, viu, irmãos? E quem fala de nova era está atrasado, tá bom? Nós já estamos vivendo uma nova era. Como assim, pastor? Em que sentido? É disso que Paulo está falando. Percebam que vocês estão vivendo um tempo, esse tempo que nós estamos vivendo, compreendam o tempo em que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo mais, queridos, as promessas antigas de que Deus viria trazer a salvação. Nós não estamos vivendo mais nas sombras das coisas que aconteceriam. Nós estamos vivendo mais na expectativa de que um dia Deus se revelaria. O próprio apóstolo Paulo nos fala de que os profetas viveram em sombras. Eles olhavam para algo que viria um determinado dia. Mas nós não, nós precisamos compreender o tempo em que vivemos. Você já ouviu falar da expressão escatologia realizada? Eu falei disso aqui em algum momento, quando nós estávamos num estudo aí sobre não tenho mais fé para ser, como é que é? Não tenho fé suficiente para ser ateu, né? Não foi não. Foi quando eu estava falando sobre os evangelhos, troquei as bolas aqui, né? Escatologia realizada. O que é isso, pastor? É de comer? De beber? Não. Escatologia são as coisas que Deus definia que aconteceriam no fim. Mas perceba uma coisa, muitas das coisas que Deus disse que aconteceriam no fim, já se realizaram. Ou seja, nós não estamos esperando o fim dos tempos, nós já o estamos vivendo. Há uma grandiosidade de coisas que Deus disse que aconteceria, que em Cristo já se realizaram, coisas dos últimos dias. Não é à toa que em Marcos capítulo 1, verso 15, o Senhor Jesus diz isso aqui, ó, o tempo está cumprido. E a palavra que Jesus usa aqui,
ou melhor, que o autor, que dá a redação a esse texto usa, é exatamente Kairos. Kairos, ou seja, o tempo de Deus, o tempo do cumprimento das coisas de Deus. Jesus diz, o tempo está cumprido. O reino de Deus não é uma realidade que virá, quem sabe um dia, ele já está próximo. E por isso Jesus diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Percebe o que Jesus está dizendo? Os últimos dias estão aqui já. As coisas que os profetas diziam que iriam acontecer, já começaram a se realizar. E o apóstolo Paulo, mais explicitamente ainda, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, ele nos diz o seguinte: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós já estamos vivendo uma era chamada os fins dos séculos, os últimos dias. Dá para entender isso, queridos? Você precisa entender em que tempo você está vivendo. Nós já não estamos vivendo mais as promessas de que um dia o Salvador viria, ele já veio. Nós já não estamos vivendo mais as promessas de que um dia, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não, esses dias já se realizou lá em Pentecoste. E Deus continua derramando do seu Espírito sobre todo aquele que nele crê. Percebe isso? Por isso o primeiro porquê. Por que nós estamos vivendo então nesse está chegando a hora? É porque nós vivemos a era do fim. É isso que Paulo está nos dizendo aqui quando ele diz: compreendam o tempo em que vivemos. Não considere como se nós ainda estivéssemos lá nas promessas antigas, apenas com sombras, apenas com profecias, apenas com predições. Não, Cristo já veio, seu Espírito já está derramado sobre a igreja, nós já estamos vivendo este tempo dos últimos dias. Nos últimos dias, Deus derramaria o seu Espírito, e Ele já o fez, ou seja, que era é esta que nós vivemos. Vivemos a era de uma escatologia já realizada, ou seja, as promessas de Deus sobre os últimos dias, parte destas promessas já está se cumprindo sobre nós. Dá para entender isso? Ok? Beleza? Preste atenção. Vamos usar a seguinte imagem aqui. Vamos pegar essa imagem que Paulo ele utiliza aqui no verso de número 12. Ele diz: a noite está quase acabando, o dia logo vem. É possível, naquele intervalo ali, entre o final das sombrias trevas e o início de um sol radiante, é possível discernir que estão acabando as trevas? Que está nascendo o dia? Sim ou não? Sim ou não? É óbvio isso, né? Quando nós acordamos cedinho, é bem óbvio quando o dia está nascendo. Já é dia perfeito? Você já viu o sol lá em cima? Não. Mas aquelas densas trevas começam a se atenuar antes de a gente ver os primeiros raios do sol. Já não é mais tão escuro. É disso que Paulo está falando. Nós não estamos mais vivendo na era das densas trevas, onde havia apenas a promessa de que um dia nasceria um tal de sol. Não. Nós estamos aqui no limiar. Já é possível ver que os primeiros raios do dia estão vindo ali por trás das colinas. Percebe isso? É disso que Paulo está falando. Os homens que viveram antes de Cristo, os profetas, eles viveram em profundas trevas, a era das trevas. Eles só tinham um anúncio de que um dia Deus faria o sol raiar. Como disse o profeta Malaquias: eis que vem um dia e arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, os destruirá, diz o Senhor, de sorte que não restará mais raiz nem ramo. Bom, disso a gente só tinha promessa. Nunca nós havíamos visto Deus realizar juízo nesse mundo. E ele continua dizendo: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Os homens antes de Cristo viram isso? Não viram. Mas Paulo disse para nós o quê? A noite está quase acabando, o dia logo vem. Nós temos certeza que o dia vem, queridos,
porque já raiaram os primeiros raios deste novo dia que está nascendo. Nós estamos nessa era de transição. Você não está mais em obscuridade, porque Cristo veio, e Ele revelou que trará esse dia de modo perfeito. Nós precisamos compreender o tempo que vivemos. Vivemos a era do fim, os últimos dias. Por isso temos certeza que esse dia brilhará. Certo, queridos? Estamos juntos aqui? O reino de Deus ainda não veio em sua plenitude, mas a mensagem do seu estabelecimento, trazida por seus embaixadores, já chegou. Já raiou o dia plenamente? Não, mas nós já vemos um brilho surgindo no horizonte, que nos mostra que, apesar de termos vivido toda a história da humanidade em trevas, esse dia virá. A história dos homens foi trevas, mas já começa a brilhar no horizonte o dia que está para nascer. O modo como Cristo viveu, o que Cristo realizou na cruz do Calvário, como a igreja tem experimentado isso, e isso são os sinais desse dia que está nascendo, tá? O dia não nasceu completamente, mas os primeiros raios do sol começam a dissipar as trevas que pareciam eternas. Sim, queridos, virá o dia. A nova era do reino de Deus é verdade, queridos. Quando o Senhor Jesus disse que Ele virá e Ele trará novos céus e nova terra, nós podemos ter certeza disso. Ainda que nós não tenhamos visto isso ainda, mas nós já vimos os primeiros raios do sol e por isso nós temos segurança de que a eternidade virá. Certo? Estão comigo? Tudo certo? Quando a gente olha para o que Cristo fez, quando a gente olha para a história da igreja, a vida do povo de Deus, Deus dando nova vida ainda hoje, Deus salvando ainda hoje, a palavra de Deus realizando vida ainda hoje, estes são os primeiros raios do sol, dizendo que, o que está escrito no verso 12, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Certo, queridos? Tudo bem? Então está chegando a hora, em primeiro lugar, porque vivemos a era do fim. Aí você pode me perguntar, pastor, mas essa era do fim está demorando tanto? A questão não é essa, tá? A questão não é essa. A questão é você entender os tempos aqui. O que Paulo está argumentando é, estamos na era do fim. Nós já estamos, desde que Cristo ascendeu aos céus, no último tempo que Deus determinou para a humanidade. E quando virá, pastor? Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 dias, não interessa. Daqui a 1000 anos, não faz diferença. Você está vivendo a era do fim, e isso tem de ser para mim e para você uma evidência de que tudo há de consumar-se e virá um novo céu e nova terra. Se virá um novo céu e nova terra, e nós temos evidências disso em nossos dias, que tipo de vida nós não devemos viver? Essa é a questão aqui. E o primeiro argumento de Paulo é que nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Certo, irmãos? O apóstolo Pedro vai dizer, meus irmãos, um dia para Deus são 1000 anos, e 1000 anos para Deus, um dia. O que Pedro está argumentando é que a questão não é essa, se faltam 1000 anos ou 50.000 anos, tá? Até pelo próximo porquê, que daqui a pouco eu vou expor para vocês. A grande questão é, perceba, as promessas de Deus se cumprem. Deus permitiu que os homens vivessem apenas em sombras e promessas, mas Deus também disse que nesse tempo realizaria já parte das promessas que Ele havia determinado que se cumpriria, e nós vimos isso realizar-se em Cristo, nascido da Virgem, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia e exaltado aos céus. Isso demonstra-nos que Deus cumprirá a realização de todas as coisas. Certo, irmãos? Amém. Bom, o segundo porquê aqui, porque então temos uma evidência de que está chegando a hora, é porque nossas presentes vidas estão indo em direção ao seu próprio fim. Uma outra evidência de que está chegando a hora, agora já não é mais uma evidência escatológica,
uma evidência do kairós, do tempo de Deus, uma evidência de como Deus está conduzindo a história, não. Uma outra evidência de que está chegando o fim é uma evidência que todos nós computamos a cada dia que nós marcamos um dia a mais no calendário da vida, que é o que Paulo diz no verso de número 11. Observe o que Paulo diz: chegou a hora de vocês despertarem do sono. Por quê, queridos? Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Ou seja, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a morte de vocês está mais próxima hoje do que estava ontem. Sim ou não, irmãos? Você está mais próximo da sua morte hoje do que ontem? Eu estou mais próximo da minha morte hoje do que eu estava ontem, certo? Eu estou mais próximo de estar para sempre com Cristo hoje do que eu estava ontem. E essa aqui é uma outra questão, né? Que às vezes as pessoas não consideram. Puxa, mas Deus disse que viria há tanto tempo. E Deus está vindo todos os dias, todos os minutos, para aqueles cujo fôlego de vida Ele tem retirado e chamado para si. Percebe isso? Este é o segundo argumento de Paulo aqui, de que o tempo está chegando. Por que o tempo está chegando? Porque nossas presentes vidas estão indo em direção ao seu próprio fim. No nosso caso, nós que estamos em Cristo, para a salvação. Por que nossa salvação está mais próxima de nós do que quando cremos, queridos? Porque temos menos tempo de vida do que quando cremos. Isso é óbvio. Todos nós hoje temos menos tempo de vida do que tínhamos quando cremos há algumas semanas, dias, meses, anos atrás. Não é verdade? Sim ou não? Ou tem alguém aqui que está multiplicando a vida? Nós já nascemos com um reloginho na nossa cabeça, irmãos. Nós nascemos com um reloginho na nossa cabeça em contagem regressiva. Viver é morrer um pouco a cada dia, tá? E a gente precisa ter essa dimensão. Paulo nos provoca que nós pensemos nessa dimensão. Às vezes nós vivemos sem contar os nossos dias, sem entender a limitação desse nosso tempo. Está mais perto, está chegando a hora, estamos mais próximos de Deus, e Paulo nos chama a nós entendermos essa dimensão. Nossa salvação está mais próximo quanto antes. Graças a Deus. Eu estou 25 anos mais próximo de Deus do que eu estava há 25 anos atrás. Entende isso? Não apenas Paulo fala disso, mas o salmista, lá no Salmo de número 90, ele faz profundas considerações sobre o viver à luz dessa dimensão da limitação da vida, da sua morte. Se você nunca meditou profundamente no Salmo 90, sugiro que você o faça. Aqui no verso 10, o salmista diz-nos assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Isso é óbvio ou não, irmãos? É óbvio ou não que a maioria de nós chega a 70 anos, aqueles que são muito vigorosos chegam até 80, e na maioria das vezes, o chegar a 80 anos, desses 70 aos 80 anos, é enfado e canseira da carne. A condição da vida já não é mais com a vitalidade, com a energia que nós tínhamos em nossa juventude. E isso é dom da graça de Deus, que faz a gente pensar nessa limitação da vida, de que a vida está acabando. E é importante que nós entendamos isso mesmo. Aqui Paulo está nos despertando pela perspectiva de que a hora está chegando não apenas porque nós estamos vivendo os últimos dias, mas porque cada um de nós está vivendo os seus dias e isto há de findar-se. Estamos mais próximos da nossa salvação. Aqui no verso de número 12, ainda do Salmo 90, o salmista ora dizendo o seguinte:
ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos corações sábios. Deus, me ajuda, aqui literalmente no hebraico me ensina a medir a minha vida com palmos. Quantos palmos eu ainda tenho de vida? Quantos palmos eu ainda tenho de vida? Quantos passos eu ainda darei nessa vida? Quantas palavras, Senhor, eu ainda direi? Quantas manhãs eu ainda acordarei? Quantas oportunidades de amar, de servir, de perdoar eu ainda tenho, Senhor? Quantas oportunidades de comunicar o Evangelho eu ainda tenho? Quantas horas de vida eu tenho? Quantos meses de vida eu tenho? Quantos anos de vida ainda me restam? Então, nós somos conclamados aqui, queridos, a nos sensibilizarmos, tá? Com o que nós ainda temos de vida. Está breve, está mais perto que nunca. Estamos próximos de nos encontrar com o nosso Senhor, de estarmos para sempre com Cristo. Nossa salvação está mais perto que antes. Estaremos com o Senhor, quer Ele venha, quer nós entreguemos a Ele o nosso fôlego de vida. Está mais perto que antes, entende? Isso deve nos conclamar a nós entendermos que a hora está chegando, certo? Ok? Pondere aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estávamos aí aos idos, eu não lembro exatamente se 74 ou 75 anos de vida, a média do brasileiro antes da pandemia. Se alguém tivesse informação mais precisa aqui, pode até falar 74, 75, sei que um ou outro. Essa pandemia reduziu a expectativa média de vida do brasileiro, retornamos a 72 anos. Tá? Retornamos a 72 anos. Eu quero que você pondere sobre sua vida. Tá? Quantos anos você ainda tem de vida? Pode ser que você viva mais que a média, eu espero que você viva mais que a média. Né? Oi? Já passou da média, né, irmã? É verdade. Mas eu quero que você considere, meu irmão, por favor, não viva como se a vida estivesse à sua disposição infinitamente. Ela não está. Tá bom? A vida não está disponível a mim infinitamente, nem a você. Você precisa aprender a contar seus dias para você viver com um coração sábio. Eu preciso aprender a contar os meus dias para que eu viva com um coração sábio. E é sobre isso que Paulo vai falar aqui. Já que nós já estamos perto de encontrar com o nosso Senhor, já que você está mais perto do que quando você creu, Paulo então vai falar dos entãos já, né? Mas, portanto, olha essa evidência, é verdade isso ou não? É verdade. Nós já estamos mais perto de Cristo do que quando cremos, tá? E mesmo, eu quero que você entenda o seguinte, mesmo considerando que há essa expectativa de vida dos brasileiros, isso é a média, irmãos. Eu tive um amigo que perdeu a vida aos 15 anos de idade. Eu tinha 14 à época, tá? Eu tinha 14 anos de vida. E lá nessa época, aos 14 anos de vida, minha mentalidade era, eu vou servir a Cristo quando eu tiver uns 40 anos. E aí eu já terei curtido a vida, né? Era assim que eu pensava lá. Nos meus 13, 14 anos, quando eu estava lendo a Escritura. Essa morte do meu amigo foi um fator determinante para me provocar a entender que eu não tinha a minha vida disponível como eu achava que tinha. Ele tinha 15 anos só. Tá? Quem passa às portas da morte sensibiliza-se com a brevidade e a fragilidade da vida. Às vezes nós não temos lá 70, 80, 90 anos, mas já passamos também as portas da morte. Já quase morremos. Né? E aí a gente percebe, caramba, minha vida estava por um fio. Não é assim que a gente se vê muitas vezes? Eu me vi assim numa cirurgia, quase morri. Minha vida ficou ali por um fiozinho, irmãos, um fio. Rompesse-se esse fio, ter-se-ia ido a minha vida. Certo? Muitos nós passamos por essa oportunidade e aí temos a revelação, a epifania, né? Minha vida não é tão disponível quanto eu imaginava. Né? E aí é lógico, você leva isso para o resto da sua vida, né? Considerando, entendendo, sabendo que sua vida não é tão disponível quanto você imagina. Certo? Beleza?
Então preste atenção, está chegando a hora, porque nós estamos vivendo a última era, e porque nós estamos mais perto de nossa salvação do que estávamos no início da nossa vida. Por isso, acorde cada dia entendendo um dia que você tem pela frente como um presente, como uma dádiva. Não viva como se fosse um dia banal, um dia comum. Aproveite o dia, como dizem os latinos, né? Carpe diem. O que você faria, deixa eu te perguntar, considere isso aqui. O que você faria se você soubesse que tem apenas 30 dias para viver? O que você faria? Como você viveria? Como você planejaria o seu dia? É sobre isso que Paulo está falando. Viva entendendo que sua vida é breve e que logo você estará com o seu Senhor. Não viva como se os dias fossem uma riqueza inexaurível, né? Inacabável, que nunca se dissipará. Pelo contrário, essa é uma riqueza com os dias contados, e você precisa investir essa riqueza. O que você acha que Jesus está falando quando ele conta a parábola dos talentos, né? A gente pensa que Jesus está falando ali de dons para servir as pessoas. Não, não é isso. A palavra talento ali é uma palavra que se refere a uma moeda que se usava naquele tempo, tá? Então, o Senhor Deus dá dinheiro, né, a algumas pessoas e diz: multiplique esse negócio aí, tá bom? Ele deu um dinheiro igual para todo mundo ali. E ele chega e alguns multiplicaram e um outro guardou esse negócio, não multiplicou o que ele tinha. Então preste atenção, o que você tem na sua vida é o seu tempo, sua riqueza, seus talentos, são o seu tempo. E aí, como é que você vai viver com esse tempo que você tem? Será que você vai multiplicar isso em vida para a glória de Deus? Ou será que nós vamos viver esse tempo que nós temos, enfiando esse tempo lá debaixo da terra, né? Sem multiplicá-lo, sem aproveitá-lo, sem vivê-lo para a glória de Deus? Isso nos desperta a isso. E esse entendimento de que nós estamos mais perto de Deus agora do que estávamos antes, nos desperta uma última coisa. E eu gostaria, por favor, que você não ignorasse isso que eu vou dizer, tá? E talvez, não sei se você já ouviu isso, mas não ignore isso que eu vou dizer. Alguns de nós não fazemos ideia de quando nossa vida será tomada, tá? Nós podemos saber que está mais perto, mas nós não fazemos ideia. Alguns de nós, a nossa vida será tomada de rompante, tá bom? Quer por um acidente, quer por um infarto fulminante, ok? Quer o Senhor Jesus voltando, levando sua igreja, tá? Mas será de rompante. Outros de nós temos uma ferramenta que nos dá a oportunidade de entendermos que estamos numa passagem, tá bom? Uma passagem. Que ferramenta é essa para nós discernirmos que estamos numa passagem, irmãos? Que ferramenta é essa? Quando a gente sabe que a gente está na passagem? Quando, irmãos? Quando estamos em doenças que sabemos terminais. Eu queria que você olhasse com outro olhar para doenças terminais, tá? Não é verdade? Às vezes nós passamos por situações de doenças terminais, e alguns de nós vamos passar por doenças crônicas que não serão curadas, tá? E nos conduzirão à morte. Eu queria que você entendesse essas circunstâncias como uma passagem. O que você acha? É melhor passar a vida de rompante sem saber que, ou melhor passar a vida sabendo que estamos vivendo os últimos dias? Você acha que quem aproveita melhor a vida, quem sabe que está nos últimos dias, precisa consertar a sua casa, precisa se reposicionar diante de Deus, precisa apresentar-se diante de Deus, ou quem de repente foi tomado de rompante? Bem, a orientação de Paulo aqui é que todos nos preparemos para o rompante, tá? Porque não está na testa de ninguém aqui dizendo que terá uma rotina de passagem, tá? Meu pai, por exemplo, faleceu aos 62 anos de idade. Nós havíamos conversado naquele dia. Ele estava fazendo planos de aposentar-se ali ao final de 62, vir morar em Brasília aos 63, para estar conosco aqui, né, especialmente vivendo com a sua neta. E conversei com ele aquele dia. Ele havia vindo a Brasília um mês antes para estar conosco, comigo aqui. Nós fazemos aniversário
no mesmo período, eu faço aniversário dia 9, ele aniversariava dia 12. Estivemos juntos ali nesse ínterim ali dos dias 8 até o dia 13, mais ou menos, né? Nesse intervalo de tempo. E a 1h da manhã, em março, eu recebi ali 1 mês e 3 dias, aproximadamente depois que nós estávamos juntos, eu recebi a notícia que meu pai havia sofrido um infarto fulminante, irmãos, sem oportunidade de despedir-se de ninguém. Tá? Tem um livro do John Piper, cujo título é Não Desperdice o Seu Câncer. É claro que ele não está desejando aqui que ninguém tenha câncer, não é isso, né? De forma alguma. Mas eu queria que você considerasse, entendesse o seguinte: há um outro jeito de olhar para essas circunstâncias últimas da vida, a morte, para doenças terminais. Há um outro jeito de olhar para as cirurgias que às vezes nós temos de passar e que temos pouca oportunidade para sairmos vivos delas depois de uma série de tratamentos. Há um jeito de olhar para isso, entendendo que esta é uma oportunidade para nós sabermos que estamos vivendo os nossos últimos dias. Certo, irmãos? E aqui, eu sei que são difíceis esses dias, tá? Eu tive a oportunidade já de acompanhar diversos irmãos em doenças terminais. Sei que são difíceis esses dias, mas diferente de outras pessoas que romperam, que partiram assim de rompante, também são oportunidades de entendermos os tempos que estamos vivendo de passagem. Certo, irmãos? Então considere isso, por favor, não ignore. Eu sei que são assuntos difíceis de falar, né? Geralmente nós tendemos, nesse modo que vivemos ocidentalmente, a não pensar na morte. Isso é um erro. Não pensar que a vida é um recurso limitado é um erro. Viver como se nós tivéssemos a eternidade aqui é um erro, irmãos. Nós precisamos, como Paulo nos disse aqui, entender que a nossa salvação está mais perto do que antes. E inclusive até mesmo nessas circunstâncias difíceis, que são doenças crônicas que às vezes nos levam a circunstâncias de passagem, não ignore que essas são oportunidades de entendermos que estamos indo de forma última para estarmos diante de Deus, certo? Sei que isso é um negócio difícil de digerir, mas é algo que nós precisamos acomodar a nossa mente. Precisamos pensar nessas coisas para vivermos melhor. E é sobre isso que Paulo vai falar aqui, nesses últimos 2 entãos aqui desse texto. Vamos junto aqui? Tá? Então, Paulo primeiro nos mostra, de fato está chegando a hora. Por quê? Primeiro, estamos vivendo a última era, ou melhor, a era do fim. Segundo, cada um de nós está mais próximo de nossa salvação do que estávamos quando nos achegamos à fé. Portanto, então, há aqui 2 desdobramentos disso, aos quais Paulo nos chama. E o primeiro deles é que deixemos de lado as obras das trevas. E está chegando a hora, então deixemos de lado as obras das trevas. Olha o que diz aqui o verso 12, parte B. Ele diz assim: portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Tá? Está chegando o dia, queridos. Portanto, não viva como se você estivesse na ignorância das trevas, vivendo como se você fosse um cidadão das trevas. Pelo contrário, viva de outro modo. Já que você está mais próximo de Deus do que antes, já que nós sabemos que esse dia virá, porque estamos vivendo os últimos dias, Paulo então vai apresentar aqui 3 exemplos de como nós devemos não mais viver as obras do lado das trevas. Verso 13, ele vai dizer: não em orgias e bebedeiras, tá? A minha tradução está orgias, a correta tradução aqui não seria orgias, ou melhor, não é nem que está incorreto não, tá? É porque a palavra grega que a gente tem aqui é uma palavra que se refere à festa pagã de peregrinação ao deus do vinho, né? Que aí em cada cultura, na cultura romana tinha um nome, na cultura grega tinha um outro nome, enfim. Você tinha uma festa romana chamada Comos, é a palavra que Paulo usa aqui, uma festa de peregrinação, né? Uma festa de de uma festa de procissão, onde eles se entregavam aos deleites do festejamento, assim, né? Como se não houvesse amanhã. E em algumas dessas festas lá também tinha orgia.
Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: gente, não viva em festas, né? Como se essas festas fossem a celebração da vida. Carnaval, né? Aqui aplicar-se o carnaval, né? O carnaval é para o cristão? Claro que não, tá? Ainda que não tivesse lá mulheres despidas, nuas, o sexo não fosse uma prática comum e banal, ainda que não tivesse isso, só esse festejamento desenfreado, e inclusive ele usa um paralelo aqui, né? Em bebedeiras. Ó, pastor, não pode beber um vinho? Ele vai tratar disso no capítulo 14, tá? Capítulo 14, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Aqui não vivam, né, em bebedeiras, em dissoluções, né, e nessas práticas, como se não houvesse amanhã, como se a vida fosse isso. Não, isso não é para o cristão. Essa vida em festanças, né? Poxa, uma festa em família, beleza, é algo saudável, né? Uma festa entre os amigos é algo saudável. Uma festa entre os irmãos é algo saudável, mas tem festas que não são para nós. Como o Comos aqui, que Paulo fala, como o carnaval dos nossos tempos, tá? Há festas que não são para nós cristãos, obviamente. Festas que perduram por dias, onde os homens esquecem-se de Deus e de sua glória. A festa do cristão é uma festa diante de Deus e para a glória de Deus. Bebedeiras, os homens buscam dos vícios, né? O saciamento das coisas mais profundas da alma. E quando ele não encontra paz, ele busca na bebedeira paz. E quando ele não encontra alegria, ele busca na bebedeira alegria. E isto não é para nós cristãos. Não nos entreguemos aos prazeres como se eles fossem a razão da nossa alegria. As festas, a bebedeira, enfim. No verso 13, Paulo vai dizer: não em imoralidade sexual e depravação. Ora, já que está chegando a hora, já que em breve nós estaremos diante de Deus, alerte-se, não apenas pelas misericórdias de Deus, as quais nós fomos salvos, mas também porque o dia da vinda do Senhor está próximo. Não se entregue à imoralidade sexual e nem à depravação sexual. O sexo é bom quando santo, quando num leito não corrompido, como diz o apóstolo, quando sagrado, quando vivido diante de Deus. Mas nós distorcemos todo o bem de Deus, não é? Fazemos isto com alegria, por exemplo, o proverbista vai dizer, né? Alegre-se com a mulher da sua juventude, que lhe sacie os seios, né? Um corte aqui para os menores de 18 anos, né? Que lhe sacie os seus seios, que você se embriague neles. Ou seja, vive esse prazer da sexualidade com a sua esposa. Isso é bom diante de Deus. Mas nós distorcemos todo o bem que Deus nos dá. Nós achamos, o homem acha, e é isso que é vendido para o homem hoje, quando se vende pornografia, quando se vende o sexo antes e fora do casamento, se mostra para o homem que a realização dele está onde? Num ato de sexo. E não está. Nossa realização está em Deus. O sexo é bom, mas estar em Deus é imensuravelmente mais extraordinário que qualquer experiência sexual que alguém possa ter. Muito pelo contrário. Quando nós temos a oportunidade de conversar com pessoas que tiveram uma vida entregue devassadamente ao sexo, buscando no sexo a satisfação da sua existência, o que nós encontramos no testemunho dessas pessoas é que tudo o que elas acharam foi vazio e nada. 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 Não há realização plena, não há plenitude de vida, não há alegria nem abundância na pornografia. Se torna um vício, você se sente imundo por dentro, ainda que você não seja cristão, tá? Existe algo na consciência que lhe constrange. Me lembro já de colegas de trabalho que tiveram a oportunidade de compartilhar comigo a vida, sabendo que eu era pastor, né? E depois de uma jornada junto, que geralmente o não cristão ele tem dificuldade de conversar essas coisas até com os não cristãos, né? Confessar-se, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer amigos não cristãos, aos quais eu compartilho o evangelho, e já ouvi esse tipo de coisa aqui. Cara, eu me sinto imundo toda vez que eu saio de uma prostituta. Tá? Toda vez que eu saio. Tenho minha esposa em casa,
né? Não sou cristão. Digo, e ele, engraçado que alguns desses aí, em algum momento diziam que viviam sob uma certa ética, né, filosófica e tal. E o cara diz, olha, eu saio dali arrasado. Eu sou arrastado para aquilo ali, porque isso me domina, mas todas as vezes que eu saio de lá arrasado. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Não vivam em imoralidade sexual e depravação. Não é para o cristão buscar na sexualidade a satisfação da sua existência. A satisfação da existência daquele que conhece a Cristo está em Cristo. E o sexo é uma bênção dentro dos limites que Deus lhe deu para ele viver, que é o casamento. Certo? Portanto, não é para nós isto, tá? O dia está chegando, por isso nós não devemos viver deste modo, nem em desavença, nem em inveja, diz o verso 13. Queridos, o dia está chegando. Não dá tempo mais de ficar com um rancorzinho, não, entendeu? Ficar guardando no coração situações que nós deveríamos perdoar, situações que nós deveríamos abrir, regalar o coração. Meu irmão, você está às portas de se encontrar com Deus. Não faz sentido você ainda guardar ira, guardar rancor, guardar ódio, inveja. Isso não é para nós. Não é para aqueles que sabem que o dia está chegando. Não é para aqueles que sabem que o dia virá. Eu sei, nosso coração, ele quer ser perverso e astuto. Ele quer guardar rancor, ele quer guardar ódio. Nós queremos ser pessoas duras, de sermos alcançados no coração. Nós guardamos resistência, nós queremos evitar que as pessoas se aproximem de nós, porque nos magoaram, porque nos feriram. Deixa eu te pedir uma coisa, meu irmão. Deixa eu ser seu amigo, tá? Baixa a guarda, por favor, tá bom? Tem pessoas que querem se aproximar de você, deixa essas pessoas serem suas amigas. Baixa a guarda. Pode ser que você sofra de novo? Pode. Mas e daí? Você foi objeto de graça, né? Você foi objeto de misericórdia. Você encontrou uma amizade onde você jamais iria imaginar. Quem poderia imaginar que Jesus Cristo seria nosso amigo, né? Quem poderia imaginar? E ele se fez nosso amigo. Quantas pessoas há presas no seu coração? Você está guardando um dia ainda, quem sabe, quando ele aprender, um dia você estará morto. Percebe? Daqui a um dia, será que você não estará morto? Portanto, visto que a hora é chegada, não, diz o apóstolo Paulo, não em desavença e inveja. A nossa postura é outra diante do Evangelho, já que está chegando a hora. E Paulo termina essas exortações com uma última, no verso 14, na parte B. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Está chegando a hora? Então, por favor, meu irmão, vigie com seus pensamentos. Não deixe que os seus pensamentos estejam construindo previamente como dar espaço à carne. Quer seja a pornografia, a sexualidade fora do casamento, a inveja, a dissensão, a facção, a não perdoar alguém, quer seja buscando viver em festas, enfim. O que Paulo está dizendo é: não fiquem premeditando, lutem no campo da mente de vocês. Estas coisas não são mais para nós, que sabemos que está chegando a hora. Amém? E por fim, Paulo nos diz, já que está chegando a hora, não apenas não façam essas obras da carne, mas vistam-se da armadura da luz e de Cristo. Está chegando a hora, então vistamo-nos da armadura da luz e de Cristo. A armadura para a guerra que ainda temos de combater. Preste atenção. Aqui nos versos 12, parte B, até o verso 13, parte A, Paulo diz assim: e vistamo-nos da armadura da luz, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Vistamo-nos da armadura da luz. Ora, para que uma armadura para viver os últimos dias, irmãos? Porque nós vamos para o parque de diversões? Porque nós vamos para um hotel fazenda cavalgar? Para que a gente precisa de armadura, irmãos? Para que você precisa de um colete à prova de balas, irmão?
Porque você está em guerra. Lembra do que eu falei lá no capítulo 8, verso 12 e 13 de Romanos? Nós estamos em guerra. E tanto mais que vemos o dia brilhando, tanto mais que vemos que está chegando o dia, vistamo-nos da armadura da luz para a guerra que estamos vivendo. Você está vivendo em guerra, meu irmão, em guerra contra a sua carne, em guerra combatendo contra o pecado, e por isso Paulo nos exorta que nós vistamo-nos da armadura da luz. Em qualquer lugar, em qualquer momento, pense, age e fale como se você estivesse diante de Deus, porque você de fato está diante de Deus. E a última exortação de Paulo aqui é: revista-se de Cristo. Você está em guerra, e para viver este tempo, estes últimos tempos, para que você viva entendendo que está chegando a hora, no verso 14 ele diz: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa imagem de revestir-se de Cristo é uma imagem que Paulo utiliza algumas vezes nas suas epístolas, dentre elas em capítulo 6 aqui de Romanos, quando o apóstolo Paulo fala que o nosso batismo foi um revestir-nos de Cristo. O que é este revestir-se de Cristo, meus irmãos? Lembre-se que você ouviu o Evangelho, e nesse ouvir o Evangelho, nós ouvimos o Evangelho, recebemos a Cristo, e um dos propósitos primários de Deus no Evangelho é fazer o que com você, meu irmão? Qual é um dos propósitos de Deus? Você lembra lá do capítulo 8, versos 29 e 30 de Romanos? Deus nos elegeu em Cristo para quê? Para que nós fôssemos tornados semelhantes a Cristo. Ou seja, nós não ouvimos apenas o Evangelho para a nossa salvação, nós ouvimos o Evangelho para que nós iniciássemos uma jornada de discipulado, de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Quando o apóstolo Paulo nos exorta, aqui ele exorta: lembrem-se que vocês são discípulos de Cristo e que, dado que estamos vivendo as últimas horas, que está chegando a hora do último dia, vista-se de Cristo, torne-se semelhante a Cristo, busque ser como Cristo é. O que Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, queridos? Paulo disse aquilo que nós sabemos de modo clássico, né? Sede o quê? Meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Já que você está vivendo a última hora, meu irmão, já que você está vivendo os últimos dias, imite a Cristo, vista-se de Cristo, torne-se semelhante a Cristo. Em 8:29, Paulo diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Deus nos elegeu para nós sermos conformes a Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa: não entrará ninguém no céu que não seja parecido com Cristo. Tá? A evidência de que nós fomos salvos é que nós estamos sendo transformados conforme a imagem de Cristo. E aí eu pergunto para você: como nós nos tornamos semelhantes a Cristo, queridos? Já dei uma dica aqui no início, né? A agenda geral, o programa geral para nos tornarmos semelhantes a Cristo é o discipulado. Se você não foi discipulado, se você não está sendo discipulado, você está perdendo a mais importante ferramenta para nós irmos nos tornando semelhantes a Cristo. Discipulado é um programa de Deus para nós, tá? Que envolve o programa que nós estamos desenvolvendo aqui, mas envolve mais que isso, tá bom? Nós aqui temos na nossa igreja um programa que nós chamamos de discipulado. Sim, que tem o coração do que nós chamamos de discipulado, mas, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui também está incluído de um modo geral no discipulado cristão. Essa disciplina espiritual de estarmos congregados em reunião diante de Deus também faz parte do nosso discipulado, tá? Então preste atenção. O meio pelo qual nós nos tornamos semelhantes a Cristo é através do discipulado. O discipulado abarca, além do programa que nós realizamos aqui na igreja, outras disciplinas espirituais que Deus nos dá. O que são disciplinas espirituais, queridos? São ferramentas, são dons de Deus para que nós possamos ir nos tornando mais parecidos com Jesus.
Deixa eu te dizer uma coisa, você não se tornará mais parecido com Jesus se você não estiver exercitando disciplinas espirituais e vivendo-as através do discipulado. Deu para entender isso, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo o que você faz no seu dia está te formando. Tudo. Todas as coisas que acontecem no seu dia estão formando você. Ou estão te deformando, ou estão te aformando à imagem de Cristo, tá? Há uma concorrência, não se engane, meu irmão, diária pelo seu coração e pela imagem que está sendo construída na sua vida. E se você não estiver sendo aformado pelos instrumentos que Cristo deu à sua igreja, você não se tornará a imagem de Cristo. As disciplinas espirituais, oração, o estudo da Escritura, o jejum, a meditação e outras mais que eu não teria tempo de falar aqui, e especialmente o discipulado, são os meios pelos quais você se reveste de Cristo. Então, este apelo de Paulo aqui é um apelo para, meu irmão, por favor, você está vivendo os últimos dias, tá? Nós estamos vivendo a última era. Você está mais próximo da sua salvação que antes. E aí eu pergunto para você aqui, para nós encerrarmos. Você está se revestindo de Cristo através da disciplina da oração? Você tem uma disciplina de orar? Você está se revestindo de Cristo estudando a Escritura? Você está se tornando mais parecido com Jesus? Você estudou, deixa eu perguntar para você, alguma coisa da Escritura essa semana que provocou você a mudar um mau hábito na sua vida e adquirir um bom hábito, um hábito segundo Cristo? Então você está se tornando semelhante a Cristo. Você está sendo discipulado, preste atenção. Há coisas que você não vai enxergar em si mesmo. Há pecados que você não enxergará em si mesmo. E que é na conduta do discipulado, caminhando uns com os outros, que pelo desenvolvimento de amizade, nós teremos liberdade para conversar com o nosso irmão sobre um pecado que ele não vê em si. Há pecados que eu não vejo em mim, tá? E que só caminhando com pessoas que podem se tornar minhas amigas é que eu vou poder identificar isso. Você está caminhando no discipulado? Ainda que não tenha havido ainda oportunidade de desenvolver, né? Porque isso leva tempo, tá? Desenvolver profundas amizades, de companheirismo e de corresponsabilidade leva tempo. Mas faça isso, se esforce para isso, conduza-se nisso. Amém? É assim que nós nos revestimos de Cristo. Amém, queridos? Quero orar com vocês, então, encerrando, apresentando diante do Senhor essa palavra que expusemos. E a primeira coisa que eu gostaria de apresentar algumas coisas aqui em oração, tá? A primeira delas é pedir a Deus um despertamento para nós, para que nós saibamos que a nossa salvação está mais perto, tá bom? Ok? Segunda coisa, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a nos despirmos dessas coisas que são coisas das trevas. O que nós temos tido como hábito que são coisas das trevas, irmãos? Que hábitos das trevas nós temos mantido? Está chegando o dia. Arrependa-se diante do Senhor hoje. Peça ao Senhor para que te livre disso. Mas mais que isso, eu quero orar ao Senhor para que nós possamos ir nos tornando mais semelhantes a Cristo. Por favor, meu irmão, se você não está tendo uma disciplina de orar, peça ao Senhor isso hoje. Senhor, eu preciso me tornar mais semelhante a Cristo. Se você não está sendo discipulado, ore a Deus hoje para que te abra o entendimento, para que te quebrante, para que você se disponibilize, né? Seu tempo, ser discipulado leva tempo. Às vezes nosso tempo é precioso demais, né? A gente não tem lá, sei lá, 1h30 na semana para nos reunirmos, mas você tem que dar isso como prioridade. Você quer ser semelhante a Cristo? Peça ao Senhor, por favor, que o seu coração seja inclinado nessa direção hoje, tá bom? Vamos orar? Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, somos constrangidos porque está chegando a hora, nossa salvação está mais perto. Eu peço, por favor, Senhor, nos ajuda para que nós não vivamos como se o tempo fosse uma riqueza que não se acaba. Nós temos em nossos cofres uma contabilização que está fazendo dia a dia essa riqueza diminuir-se. Que nós possamos aplicar essa riqueza do tempo que temos, Senhor, para que não sejamos encontrados devedores quando o Senhor vier buscar as suas dracmas, o seu dinheiro. Desperta nessa noite, Senhor.
Quer nós tenhamos 12, 15, 20, 30, 70, 80, 90, 100 anos, desperta-nos para a brevidade da nossa vida. Eu rogo ao Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós. Nós muitas vezes nos encontramos aqui ainda envolvidos, ainda enredados, ainda amarrados a hábitos e comportamentos pecaminosos, querem bebedeiras, querem pornografia, querem maledicência, querem murmuração, quer no endurecimento de coração que não permitimos que as pessoas se aproximem de nós, quer não perdoando. Há muitas coisas ainda aqui em nós, Senhor. Por favor, nos perdoa, tem misericórdia de nós aqui onde nós nos encontramos. Nós não somos mais das trevas. Que nós sejamos provocados nessa noite a nos arrependermos e nos confessarmos diante de Ti. Eu suplico, acima de tudo, Senhor, transforma-nos, continua transformando-nos à imagem de Cristo. Permita, Senhor, que a oração e o estudo da Tua Palavra sejam instrumentos para essa nossa transformação, especialmente o discipulado, Senhor. Ajuda-nos a que nós disponhamos o nosso coração a nos envolvermos em um compromisso de sermos discípulos Teus, de caminharmos com pessoas que Te amam e que Te imitam, e que nos chamam a imitá-los, para que assim nós estejamos todos juntos, imitando a Cristo. Eu Te peço, Senhor, quebranta o nosso coração e redireciona a bússola da nossa alma em direção à Tua glória. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe.